pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amado povo de Deus, que alegria estarmos juntos, unidos e reunidos em mais um Café com Esperança desse mês de outubro, mês dedicado às missões, e hoje, de uma forma muito especial, nós estamos gravando aqui o nosso Café com Esperança, dia de Santa Terezinha. Olha que alegria! Claro que você vai acompanhar aí no dia 14, a partir do dia 14 de outubro, mas é maravilhoso estarmos sob a proteção de Santa Terezinha nesse dia, e com muito carinho temos a alegria de receber minha querida irmã, querida amiga, a Dona Dália, que é uma serva do Senhor, escritora, filha amada de Deus, e que vai contar para nós um pouco da sua história. Ela que pertence hoje à paróquia do Rosário, aqui de Patos de Minas. Antes, né, ela vai contar depois. Ela veio de outra cidade, outra diocese. Hoje ela mora em frente à porta da Igreja do Rosário. Que privilégio! Dona Dália, muito bem-vinda ao nosso Café com Esperança. É uma honra, é uma grande alegria recebê-la. A alegria é toda minha, João. É um privilégio, né, estar aqui. Eu falo que Deus é um Deus de surpresa. Ele gosta muito de fazer surpresa para nós, os nossos filhos amados dele. E eu estar aqui hoje, para mim, é uma surpresa de Deus, né? Porque humanamente eu nunca nem imaginei de morar nessa cidade e muito menos estar aqui em sua casa, né? Nesse programa maravilhoso, Palavra de Esperança, um programa não, né? Nós podemos dizer que é uma missão maravilhosa, e hoje é com muita alegria que eu estou aqui. Emocionado um pouco, mas faz parte. Que bom, é assim mesmo, mas estamos em casa. Como eu disse para a senhora, aqui é tudo da forma mais natural possível, porque nós estamos entre irmãos, entre famílias, e é uma alegria. Quero registrar também a presença do esposo do Dona Dália, o José Adão, que está ali na intercessão, com o tercinho na mão desde quando saiu de casa. Que bênção! Então hoje vai ser mais abençoada ainda. No final nós vamos chamar ele aqui um pouquinho também, para ele falar um olá com todos vocês que acompanham a nossa Palavra de Esperança, e de forma especial o Café com Esperança. Agradeço, gente, nós estamos chegando aos 2.000 inscritos no canal, e é uma grande honra para mim ter cada um de vocês inscritos, e peço, curte, compartilha, faça os seus comentários e nos ajude muito nessa obra de evangelização. Dona Dália tem moral nessa casa, viu, Tiago? Aqui, ó, queijinho, daquele jeito, aquele queijinho especial, sabe? É, aquele queijinho que nós não vamos deixar faltar mais não. Minas Gerais é queijo e pão de queijo. Só para mostrar o tanque que nós gostamos de queijo. Então, é isso. Seja bem-vindo. Nós estamos aqui no nosso Café com Esperança. Você já está vendo aqui um pouquinho das obras, né? São 3 livros já escritos. Cada um tenho certeza que mais lindo que o outro. Eu posso dizer desse aqui que eu já estou lendo, estou terminando de ler, mas isso aqui nós vamos contar daqui a pouco, porque agora nós queremos, Dona Dália, ouvir, né, de onde a senhora vem, quem é a senhora, de onde podemos dizer que veio esse desejo de escrever. Eu já quero que logo nesse primeiro bloco do Palavra de Esperança, do Café com Esperança, melhor dizendo, a senhora conte para nós a sua origem, a sua família, a sua conversão. Fique bem à vontade para discorrer toda a sua história. João, eu sou de uma cidadezinha, né, chama Brasília de Minas, na roça, né? Eu sempre morei na zona rural, perto dessa cidade, depois de Montes Claros. Eu venho de uma família grande, eu sou a terceira, né, de 10 irmãos. Sempre fui criada na roça com meus pais, casei e continuei morando nessa mesma roça. Inclusive, assim, meus pais, meus irmãos, alguns foram para outra cidade, e eu continuei lá. Lá eu vivi 66 anos. Não sou velha não, porque aqui em Patos só tem 2 anos que eu moro aqui, né? Tá certo. E lá eu fiz a minha história, lá uma história inteira da minha vida. Minha família sempre foi católica,
Minha mãe sempre cuidou muito bem dessa parte, né? Levava a gente para missa quando tinha missa, levava, catava todos os filhos, ia todo mundo, rezava o texto no sábado, que naquela época era no sábado, né? Que era, usava rezar o texto, a gente sempre rezava. Meu avô era um homem muito religioso, amava o Padre Vitor, né, Aparecido, ele não deixava de assistir a consagração, os ponteiros, né, do meio-dia. Então, assim, eu sempre fui criada nessa família já católica. E sempre tinha até mesmo sonhos, quando eu era assim, bem criança, meu pai contava que os pais gostam de perguntar, filho, o que é que você vai ser quando você crescer? Aí eu falava assim, eu quero ser irmã de caridade, mas eu não sei nem assim, de onde que eu tirava aquilo ali, mas eu ainda lembro dessa resposta, né? Aí eu cresci nessa cidade, nessa roça, e no andar, né, caminho faço caminhando. Então eu era uma católica que a minha mãe ensinou, mas assim, não tinha nenhuma intimidade maior para mim ter um conhecimento mesmo de uma caminhada. Logo veio o casamento, e esse casamento, meu pai, ele quis muito esse casamento, e naquela época parece que eu era muito imatura com a respeito do casamento. Eu não tinha nenhum equilíbrio, não tinha um pensamento que era realmente o casamento. Mas os pais sempre incentivam muito os filhos, ainda mais na roça, para casar, né? Parece que é uma missão deles, que eles querem que os filhos casem, né? Que ali uma missão precisa ser cumprida. E aí nós casamos em 74. E eu, meu esposo, eu gosto de falar, e ele tá aqui, né? Quando eu prego, que ele tá junto, eu gosto muito de falar desse casamento, nos meus livros, das nossas misérias junto. E esse casamento nos trouxe para nós, assim, por causa da diferença, nós não conseguimos ali, nem ele, nem eu, adaptar nesse casamento. Né? Foi um tempo muito difícil. E quando a gente vive um tempo difícil, a gente fica imaginando que é assim, a gente que é vítima, né? Então, eu não olhava assim, que para ele também era difícil, que eu também era diferente. Mas assim, dentro de mim, eu tinha assim um intuito que eu casei para casar e não para separar. Eu falava assim, não, nem que eu até ficar assim, ficar fraca nesse casamento, fraca da minha saúde mesmo. Mas eu casei e deu sim. E aí foi essa luta, João. Essa luta até chegou, né, em 99, né, que veio uma experiência muito forte que eu fui entender, né, por tudo aquilo que eu tinha vivido, que eu tinha passado, que eu tinha segurado, né, e ali é onde que começou uma grande transformação na minha vida e assim na vida dele, né, porque se passa uma transformação na vida da gente, Deus não chega para salvar uma pessoa, Ele chega para salvar uma família, né? E ali começou, assim, uma nova história na minha vida. Então, até esse ano de 99, quantos anos vocês têm de casado já? 48. 48 anos de casado. Então, até 99 foi pela fidelidade à promessa feita no altar. Foi. Tá muito claro isso. Diante a Soda disse algo que eu acho tão bonito assim, das pessoas mais vividas, né? Que é o sentido daquela religiosidade, da fé, aquela fé que às vezes tinha toda uma limitação de não ter a Bíblia, de não ler a Bíblia, mas do terço, que é a palavra de Deus rezada, né? Então, e essa religiosidade, essa espiritualidade vivida dessa forma, ela tem uma coisa que me chama muita atenção na parábola do semeador, é aquela semente que cresce, mas as raízes aprofundam. E acontece, vem vento, vem um monte de coisa e a pessoa continua firme, não é isso? O que manteve a senhora até ali? É aquilo que estava relacionado a Deus que a sua família tinha vivido. A senhora às vezes não tinha intimidade com Deus, a experiência com Deus, mas tinha dentro de si a força que estava ligando a senhora direto ao coração de Deus, não é isso? Tinha uma semente, né, que tinha sido semeada e ali estava, né, aquela semente.
E ela precisava de florir e dar frutos. Né? Mesmo que ela estava escondidinha ali, mas ela estava ali. Eu sinto isso mesmo. Em 99 foi uma experiência, foi o quê? Foi uma experiência de oração que a Renovação organizou? Ou foi outro movimento? Como que foi? Não, João, onde nós morava, demorou para chegar luz lá para a gente. Então, em 80, eu conheci a Canção Nova. Era no rádio, a pilha, motor rádio, bem aquele que fica barulhento. E eu apaixonei com a Canção Nova em 80. E quando o Padre Jonas falava dos livros dele, eu apaixonei com o livro dele, e logo eu escolhi ele como assim meu diretor espiritual, o Padre Jonas, e eu chamava ele de pai. E eu ficava com esse rádio ligado o dia inteiro. E logo eu comprei aquele livro de fazer o diário espiritual da Bíblia, comecei a fazer esse diário. Com 1 ano e meio, eu tinha feito o diário da Bíblia todo, capa a capa, escrevendo todas as promessas, as ordens, os princípios eternos, que gera salvação. Então eu tenho vários cadernos, uns 10 cadernos cheios em casa de mensagem, o que Deus falava, que ali tudo, ali escondido numa roça, onde que só tinha passarinho. Lá onde que eu morava, né, não houve nem um carro zoando, não passa nem carro, não vai ninguém. Eu morava longe de tudo e todos, João. Inclusive, para eu poder falar com você, assim, mostrar isso numa realidade. O meu segundo filho, eu tenho 4 filhos, tenho um no céu e tenho 3, está morando aqui em Patos. E o meu segundo filho, eu tive uns problemas na gravidez e ele nasceu quase com 7 meses, 6 meses e um pouco. E ele nasceu na roça. E eu era tão escondida das pessoas que num povoado que tem perto da minha casa, que é a minha comunidade, meus grupos de oração hoje, quando eu saí, muitas pessoas não sabiam da minha gravidez. Gente. E meu filho nasceu em casa e ele ficou 17 dias. E lá não tinha carro para levar para a cidade, então ele ficou 17 dias nos nossos braços. E ali, aquele menino que a gente tomava com leite um pouquinho, e com 17 dias ele faleceu. E muitas pessoas não sabem que eu tinha esse filho que faleceu. Então ele não resistiu, né? Porque não nasceu resistiu. prematuro, precisava de todos os cuidados. Não teve nenhum cuidado. Porque nessa época a gente está vivendo um tempo de muita pobreza, pobreza de financeira, pobreza de espírito, né? Pobreza com muitos problemas. Então hoje quando eu falo, né, que esse filho, as pessoas muitas não sabem de lá mesmo que eu ganhei ele e que ele faleceu. Olha, gente, né? Meu Deus. Né? Então era longe a cidade mais próxima, então ficava muito longe. Era, muito longe. Era Era longe até mesmo desse povoado que hoje eu ia toda terça-feira num grupo de oração à noite. 6 quilômetros, mas eu ia eu ia de cavalo, ia de a pé, mas ficava o ano inteiro indo para esse grupo de oração, depois dessa experiência. Aí então foi a partir de 99, quando só fez essa experiência, que foi o quê? Que só começou a falar, depois nós entramos nesse assunto? Em 80, eu vou falar com você que eu comecei a ter essa intimidade com a palavra. Aí uma sexta-feira, dia 26 de novembro. Olha só, gravou a data. À tarde eu senti eu fui fazer o diário. E aí eu falava do perdão. Eu senti um desejo muito forte de pedir perdão. Aí eu escrevi 2 folhas de caderno de pedir perdão, até para as pessoas que tinham falecido, ia vir na minha mente para me perdoar. E eu imaginava, mas o que está acontecendo? Aí mais de tardinha, o pessoal do meu esposo, morava perto de casa, e eu corri na casa do meu sogro, na casa da minha cunhada, e fui pedindo perdão a todo mundo. E ele ficava assustado porque eu estava pedindo perdão. E eu falei, não, mas eu quero que eu acho que eu ofendi muito vocês. E aí pedi perdão e fui dormir tranquila. Aí quando foi dia 27, no sábado, era um acampamento da Canção Nova. E meu esposo, tinha lá? Lá onde vocês moravam? Estava assistindo rádio. Ah, tá. Estava num acampamento assistindo radinho de pilha. Entendi. Em casa. Aí eu tinha a menina mais velha, minha estava pequena ainda, não sei quantos anos.
E meu marido estava trabalhando na roça. Eu sei que eu tinha matado um frango lá e tem uns torresmos e mandei ela ir lá levar pro pai dela, que a comida demorou um pouquinho. Ela foi, pequenininha, foi lá na roça. Mas não era nada disso, era surpresa de Deus. Porque quando ela saiu, começou a invocar o Espírito Santo, né? E eu parei, né, com o serviço que eu estava fazendo e fui para perto do rádio. E quando eles pediram o Espírito Santo, e eu comecei a pedir o Espírito Santo, e comecei aquela convicção muito grande dentro de mim. E eu pedia, e daí a pouco eu comecei parecendo que minhas pernas estavam ficando fracas, meu corpo estava ficando fraco, eu comecei flutuando, e aí não segurei, eu caí na sala da minha casa. Quando eu caí ali, que eu comecei a chorar, mas não era um choro assim baixo, era um choro de gritar. E eu imaginava assim na minha mente, ainda bem que minha filha não está aqui, porque senão ela ia morrer de medo, né? Porque eu gritava, eu gritava. Aí daí a pouco esse choro passou de uma vez, cortou. E eu ia cair no silêncio profundo, e aquele silêncio que eu nunca, né, tinha experimentado. E daí eu veio 3 sopros bem fortes, soprou no meu ouvido. Sopro assim para soprar mesmo, no meio do ouvido, sopro. E do outro lado eu ia saindo muito bicho, muita mosca, muita coisa do outro ouvido. Isso, minha mente mostrava muito claro, igual um computador. Minha mente ia mostrando. E ali foi saindo e eu fui, como minha cabeça fosse ficando assim, tudo leve, tudo desvaziada. E eu fui assim, entrando naquela paz profunda, João. Isso era novembro, lá não tinha chovido, estava uma seca danada. Aí eu abri os olhos, eu falei, eu não posso ficar aqui. Eu queria ficar aqui o dia todo, mas eu abri os olhos. Quando eu abri os olhos, estava como chuva lá fora, e sol e arco-íris. E eu olhava assim, a chuva caindo e o sol batendo forte naqueles pingos de chuva. E foi uma experiência muito, muito forte, né, na minha vida. E aquela paz continuava e a chuva continuava. Aí quando eu saí daquele, né, aquele momento que eu não sei dar nome, nem eu bem entendo, parecia que minha casa estava nova, estava uma casa diferente. Não era minha casa, era uma casa nova. Até mesmo as portas eram mais altas. E eu vivi nessa casa 1 ano, na casa nova, 1 ano. E esse ano todo também eu não senti uma raiva de ninguém. Nem que fazesse o que fizesse comigo, tudo assim, para mim, era tudo muita graça, era muita alegria. Aí eu fiquei de 1 novembro até o outro novembro, sem sentir nenhuma, assim, nada não me perturbava, nada. Foi um estado de graça mesmo. Estado de graça. Eu falo que, igual o Padre Jonas fala, foi como um carro grande, uma carreta, que veio e passou em cima de um carro pequeno, bem velho, como eu escrevi até mesmo nesse livro, né? Aí, que parece que ali levantou, ali foi devolvido um carro novo. Tinha saído da fábrica e foi devolvido aquele carro novo. A experiência da graça de Deus que renova todas as coisas. Tá, então só ter essa experiência, foi a experiência pessoal, que a gente sempre toca tanto aqui no Palavra de Esperança, que é o que cada pessoa precisa viver. Já imaginou se todos nós fizéssemos a experiência deste algo novo de Deus em nossa vida? E aí, então, eu entendo a leitura que só pediu que a gente trouxesse, de João capítulo 3, versículo 16. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou um Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Então, olha que bonito, é a certeza deste amor de Deus que a alcançou. Por que essa palavra mexe tanto com a senhora? Essa palavra, ela mexe muito assim no meu interior. É porque ela fala, quem crê no nome de Jesus será salvo.
É uma gratuidade muito grande desse amor que não fala para a gente fazer grandes coisas. Quem crê. É acreditar, né? É acreditar. Entregar-se. É acreditar. E eu lembro que no meu grupo de oração, quando eu entrei no Ministério de Pregação, eles me chamou para pregar. A primeira pregação que eu fiz foi sobre o amor, e foi com essa palavra. E ali eu descobri, né, esse amor profundo do Senhor, de ser tão grato. Né? Deus promete, é uma promessa. Quem crê vai salvar. Então, essa fé, esse crer nesse amor. Porque quando nós acreditamos no amor de Deus, João, a gente consegue também já ir pegando esse amor para a gente amar. Porque aquilo que Deus, né, aquilo que é de Deus, nós não conseguimos guardar. Porque é muito grande, né, para nós só guardar, né? Nós precisamos dividir. Então, essa palavra, ela vem dando para nós um verdadeiro direcionamento, assim, do amor. E depois eu fui num acampamento na Canção Nova, com o Padre Rufus. E lá ele falou que o maior versículo da Bíblia de cura e libertação é esse versículo aí. E ele falou a mesma coisa que eu sentia. Né? Creia no amor de Deus. Ele não está falando, não, você vai fazer muito, você vai rezar muito, você vai fazer muito. Não. Se você crê. Então, essa palavra é muito forte, né? Ela é muito forte, né? Para nós é uma palavra de que é uma promessa, mas também é um princípio eterno que gera toda a nossa salvação naquele, né, que fala aí que crê. Então, é uma palavra que dá direção à vida. Isso, que marcou muito a minha vida, Que bonito. Então nós ouvimos até aqui um pouco da história. Claro que 20 minutos, nós não vamos conseguir transcorrer toda uma história. Nós vamos passar por momentos, aquilo que é importante para você compreender que cada um de nós temos uma luta, temos uma batalha, temos uma missão a cumprir. Esse mês dedicado às missões é providencial essa serva do Senhor estar aqui. Porque não era distância que impedia ela de rezar, não, nada. Ouvindo ali e ouvindo a canção nova pelo rádio, ela consegue fazer a experiência pessoal, que é o que a gente fala tanto, dessa necessidade que cada um de nós precisamos ter esse encontro com Deus. Eu, João Batista, não consigo convencer ninguém, Dona Dália também não. Quem convence é o amor de Deus que nós lemos aqui agora em João capítulo 3. É esse amor. O que depende de nós? Acreditar. Se ela não tivesse acreditado, a experiência de Deus que ela viveu, ela não teria vivido. Então, é tudo a partir da fé, é tudo a partir do ato de acreditar. E eu posso dizer mais, isso aqui tudo é fruto de fé. Estou errado? De jeito nenhum. Isso aqui é tudo fruto da fé. Então nós vamos falar um pouco sobre esse material, sobre esses lindos livros, sobre essa história de vida que está aqui relatada em cada um. E daqui a pouco. Mas é só para você entender que o agir de Deus ele acontece em nós a partir do nosso sim. Se a Dona Dália, sua família não desse esse sim a Deus, acredito eu que nós não estaríamos aqui agora, nesse momento, tendo essa conversa tão agradável. Então nós vamos dar uma pausa rapidinho e já já a gente volta para falar quando também entrou a palavra de esperança nessa história, que nós tivemos a graça de conhecer um ao outro. Essa mulher tem um carinho comigo e eu com ela, que eu falo, eu vou pedir licença, é de mãe com filho, eu vou falar mais, é de vó com neto, porque a minha avó tem um carinho imenso, ela não tem a idade da minha avó, que já está com 82 anos, mas eu amo minha avó com uma paixão muito grande. Então, esse cuidado que ela tem, ela já teve com a gente também no Retiro Palavra de Esperança, Lagamar. Então, assim, eu falo isso com um respeito muito grande. E eu falo, esse também é um dos presentes que Deus me deu através da Palavra de Esperança. Então, nós vamos falar disso daqui a pouco, a gente volta já, fica ligado aí. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Estamos de volta, dando continuidade ao nosso Café com Esperança, hoje tendo a alegria de receber Dona Dália Afonso Santos Silva, ela que hoje mora aqui na nossa cidade de Patos de Minas, na paróquia do Rosário,
E essa experiência de morar em frente à porta que dá acesso direto da igreja, como é que é esse negócio? Conta pra mim. Privilégio é esse? João, aquilo que é de Deus é um caminho, né, que vai traçando. Desde desse tempo que eu, né, acabei de falar da minha experiência, em 99, que as coisas não cessaram mais, né, de acontecer as graças. Foi um tempo que sempre eu tinha outras experiências, sim, muito fortes com o amor de Deus, igual essa, a mesma, né, ia se repetindo, né, de outras formas. E eu apaixonei muito assim com Jesus, com a Eucaristia. E como eu morava longe, teve um tempo a gente tinha missa só uma vez no mês, e a minha comunidade era um pouco distante, e eu sempre pedia para o Senhor que antes de eu morrer Ele me desse a graça de eu morar perto de uma igreja, para mim no Santíssimo todo dia, para mim ter comunhão diária, missa diária. E até então eu não via nada que podia acontecer. Aí foi quando a gente veio embora aqui para Pato de Minas, né? Porque lá a gente era muito cuidado por Deus, muito cuidado pela comunidade, porque eu nem irmão eu não tinha lá, tinha mesmo os parentes do meu esposo e uns primos também que eu considerava muito irmão, e a comunidade que eles me consideravam como mãe. Porque quando você falou desse amor que hoje a gente tem, eu sempre peço para Nossa Senhora que aquele mesmo que ela colocar no meu caminho para mim cuidar, para mim zelar, para mim amar, eu quero ter um dom da maternidade para me gerar eles, né, nesse amor da minha maternidade. E assim tem acontecido. As pessoas que eu aproximo, as pessoas que é importante para mim, que eu sei que Deus colocou no meu caminho, para mim tá junto com eles também junto comigo, eu amo com esse amor materno. E o Senhor, nessa caminhada, meu esposo, eu não estava muito bem de saúde lá, né? E os meninos falando assim, meus filhos já moravam aqui, a minha filha mais nova passou na faculdade aqui há algum tempo. E lá veio uma seca, e estava muito difícil, né? Estava difícil para a gente sobreviver lá. E meus filhos veio embora para cá. Com essa vinda da minha filha, né? Ela conheceu a cidade, aí os outros foram vindo, os outros dois veio e a gente ficou só os dois lá. E aí a gente não estava com a saúde muito bem, a gente estava fazendo alguns acompanhamentos, né? Um médico lá em Montes Claros, e ele sempre pedia que a gente não podia morar lá mais só, que era difícil para mim cuidar dele e ele cuidar de mim. Aí quando foi nesse tempo de pandemia, há algum tempo eu já tinha pedido a intercessão do meu grupo de oração para rezar, se era o tempo mesmo de eu sair, de eu, né, vir para outro lugar, para ficar junto com a minha família, ou em Montes Claros junto com a minha mãe, meus irmãos, ou aqui. E a intercessão sempre tinha uma resposta que tinha chegado um tempo que estava na hora de eu semear num lugar mais plano. Olha só. E vinha muito aquela passagem de Abraão, vai, sai da sua terra. E assim, a gente tinha essa resposta, mas ainda a gente estava implicado. Ainda meu esposo, ele não queria. Foi criado lá, num costume de cidade. Mais de 60 anos de vida vivendo em um só lugar. Aí foi difícil. Aí chegou o tempo de pandemia. Chegou esse tempo de pandemia, os meninos ficaram todo mundo preocupados, porque a gente morava lá só. E a gente também preocupado com eles, porque parece que naquele tempo a gente queria mais estar junto. E foi nesse tempo que nós veio embora para essa cidade. Mesmo tempo que estava pandemia, que estava matando mesmo, nós chegamos aqui, até minha filha mais velha trabalha no hospital, ela ficou doente de pandemia. E foi um tempo assim um pouco difícil, complicado. Eu fiquei morando com a minha filha mais nova, não dava para arrumar casa, para arrumar um lugar, casa para nós. Mas assim, foi um tempo novo também para a minha vida, um tempo de muita experiência também do amor de Deus. Ali junto com eles, passando esse tempo junto com eles. E de ser dependente de Deus, né? Que só Isso, foi dependente de Deus. é. Em tudo, Senhor, tá aqui minha vida, o Senhor cuida. E até que arrumou aquele lugar abençoado ali para vocês e aí, estarem. Com o passar do tempo, e eu falei com meu filho, eu tenho um filho homem, tem um que faleceu, né, pequenininho, tem um outro que mora aqui. E eu falava para ele assim, meu filho, eu queria morar perto de uma igreja
E ele fez de tudo. Ele chegava e falava, mãe, eu achei uma casa lá perto de uma igreja. Bom, a senhora que ir lá ver? Eu tenho uma lá perto da Catedral, mas toda assim estava mais caro, né? E a gente chegou, não estava, né? Estava difícil. Aí até um dia ele chegou, mãe, eu achei a casa da senhora. Aí eu falei, onde que é? Lá perto do Rosário. Aí foi, perguntou o preço, ainda era caro para mim, minhas condições que eu estava. Aí eu falei, não vou nem lá olhar não, filho. Aí um dia eu estava andando na cidade, e eu vou lá ver essa casa. Aí fui, eu falei, não, é a casa mesmo. Né? A meu filho falou que a casa que Nossa Senhora escolheu é essa mesmo, é a casa que eu pedi para ela. Porque eu tinha até pedido para ela, mãe, eu sempre convidei a senhora para morar comigo, eu quero ir morar com a senhora. Olha só. Né? A senhora arruma a casa e eu vou morar com a senhora. E aí, quando eu fui, eu não tive dúvida nenhuma que era a casa que eu ia morar com ela. É bonito ver esse cuidado de Deus, mas para chegar a essa liberdade de falar isso com Nossa Senhora também, a senhora passou por uma caminhada. Nós estávamos conversando agora há pouco, que a partir daquela experiência, a senhora começou a estar presente no grupo de oração, foi coordenadora de grupo, pregadora, Ministério de Cura também, intercessão, o que mais? É um bocado de coisa aí. E eu quis contar essa questão, entrei nesse assunto da onde a senhora mora, porque só tinha me partilhado essa intimidade com Nossa Senhora. Desde aquela experiência, começou então a caminhada de missão, começou então a caminhada de servir. Como foi esse início dessa caminhada? O que ficou agora entre a experiência de Deus e a senhora vir morar aqui em Paz, do lado de Nossa Senhora do Rosário? O que está contido em tudo isso, para as pessoas compreenderem sobre essa intimidade? O que levou a senhora a viver tudo isso? João, é um caminho. Depois da minha experiência, veio várias outras, igual eu já relatei. E até que eu cheguei aqui, mas eu tinha uma caminhada lá onde eu morava. É uma comunidade pequena, o povoado chamava Retiro de Santo Antônio, que era a minha igreja, meu grupo de oração. Uma época a menina teve uma menina lá muito religiosa, chegou numa quinta-feira, aí falou que Nossa Senhora estava pedindo para ter um grupo de oração lá. Não tinha grupo de oração na zona rural lá em Brasília, em lugar nenhum. E aí eu tinha falado para ela da minha experiência, ela foi e me abraçou e falou assim, a senhora vai ser a coordenadora do grupo. Olha só. E ali o grupo começou por mim, praticamente, né? Porque ela me abraçou e ela não morava na comunidade, ela morava na cidade. E ali ela foi umas vezes, né? Hora na quinta-feira, hora no domingo ela ia. E ali a gente começou esse grupo de oração. A minha experiência nesse batismo no Espírito Santo, nesse encontro pessoal com o Senhor, eu só sei que aconteceu, mas não tive experiência nenhuma, porque eu não tinha televisão, nunca tinha ido de grupo de oração, nunca tinha visto um repouso. Olha só. E aquele dia, hoje nós entendemos que era um repouso no Espírito, né? Foi uma profunda experiência com o uma Espírito experiência, Santo. mas eu não tinha experiência nenhuma, eu não sabia nem que existia esse nome de repouso, e nem de batismo no Espírito Santo. Entendi. E as primeiras vezes do grupo de oração, o grupo de oração era tão ungido que as pessoas repousavam também, nós não sabíamos o que estava acontecendo. Chegava a pensar que era desmaio, como muitos hoje ainda pensam, desmaiou lá. Tinha pessoas assim que falavam, não, tinha outras pessoas que não faziam experiência, falavam, eu não vou lá, porque estava acontecendo isso. Só que nós não tinha experiência, não sabia nem lidar. Não tinha formação, as orientações de como lidar com tudo isso. E ali naquele grupo de oração, eu fiquei coordenando, nessa época não tinha esse mudasse de 4 anos, 2 anos, aí eu fiquei muito tempo na coordenação. E ali tem mais 2 comunidades perto que estavam participando, que participava também lá com a gente do grupo de oração. E o Senhor foi colocando no nosso coração outros grupos de oração. Olha que bênção. Então, quando eu saí, né, eu já tinha 3 grupos de oração, esse grupo de oração tinha gerado mais 2. E eu estava na coordenação quando eu saí, tinha 1 ano. Aí fez uma eleição, né? Mas o que eu falei, eu ia sair, a gente fez a eleição e que eu saí da coordenação. E até falei, quando chegar, eu vou lá em Patos e eu vou ficar mais fora, vou ficar no banco do grupo de oração, né? Porque eu já trabalhei muito, já lutei tinha muito muito. ministério, porque lá, além da renovação, a gente tinha que ser pastor, era ministro de Eucaristia, eu era coordenador da catequese. Era muita coisa, morava muito longe. Aí a gente ia ficar no banco.
quero ficar lá experimentando. Mas não é bem assim, né? Deus, quando Ele chama, a gente precisa de também agir, né? Daí sim, aqui eu estou coordenando a intercessão do grupo, eu sou do Ministério de Cura e Libertação e prego. E nas pastorais, lá eles já me convidou praticamente de todas, né? Foi morar perto de Nossa Senhora, a senhora acha que só vai ficar desempregada? E hoje eu faço parte da Pastoral da Esperança, que é a recomendação de corpo lá no... Né? As visitas, E estou numa experiência muito, muito bonita, muito profunda, de estudar muito sobre o Carmelo. Então, eu assim estou fazendo um caminho, né, de estudar sobre o carisma carmelita, de ler o carmelita, porque lá as irmãs explicam para a gente, não é quem está dentro lá das grades, lá por detrás da grade, nem está fora. É nós que precisamos dar a nota, né, de viver o amor, de viver essa paixão por Jesus Cristo. Então, eu estou recebendo algumas formações, lá dentro do grupo tem uma formadora, e eu estou fazendo também essa experiência carmelita, né, para conhecer o carisma, que isso seria bom também para a minha pessoa, para a minha família, para meu bem-estar, né, porque é um carisma muito de perfeição. A gente buscar mais assim, essa perfeição. Santidade, luta pela santidade. Não é nada especial, mas assim, uma coisa bem interna, mas estou lendo vários livros de formação. E também recebendo, já foi em casa, já me acompanhando, as irmãs também me receberam muito bem. Então eu estou fazendo também esse caminho. Aí aquele sonho lá de criança parece que vem criança. à tona, não vem? Aí isso. você vai entender, o sonho de criança, de alguma forma, porque só teve aí, graças a Deus, ele vive o sacramento do matrimônio, tem toda a sua história de missão, mas aí Deus lembra do seu sonho, menininha? Eu tô trazendo de alguma forma ele concretizando isso. Só foi contando, aí eu falei, lá o sonho de criança voltando. Foi bom você lembrar. Foi bom você lembrar, porque isso aí mesmo é um mistério, né? É um mistério. É um mistério. Porque é o amor de Deus eu nem se sabia revelando. que tinha esses leigos descalços no Carmelo, leigo carmelita. Eu não sabia. Também não sabia, só me contou uma novidade. Eu sei muita coisa, conheço muito Carmelo, ontem mesmo a gente participou lá da morte, né, o padre foi fazer uma celebração da morte de Santa Teresinha. Nós ficamos em adoração, as luzes apagadas, ele tinha com Jesus. Uma experiência profunda. Meu Jesus, coisa linda, hein? E eu estou assim, em todo custo, com muito desejo, né, de estudar e aprofundar, né, do carisma, porque também foi um desejo de criança, como você falou. Muito bom. E a palavra de esperança? Chegou aí quando? Viu que o rostinho dela até mudou, ela deu até um sorriso. O rostinho dela até... O que tem a ver a palavra de esperança com tudo isso? É uma história e um testemunho. Fique à vontade, está em casa, já disse. Eu cheguei... Daqui a pouco nós vamos comer pão de queijo e queijo. E com café, doce. Eu cheguei no tempo pandemia, igual eu disse para vocês, Sim. E cheguei aqui, parece que eu deixei tudo, dei costas, né, voltei as costas assim, muito de missão, um grupo de oração. Estava tudo parado ali, também naquele momento. E cheguei aqui num tempo onde que estava tudo assim, um pouquinho escuro. As portas da igreja fechadas. Nossa, meu Deus. Né? Nem me lembro. Ali foi no tempo que você estava rezando muito para Raquel, naquela época. E ali estava uma cidade bem assim... vivendo no escuro. Sombrio, cheguei, né? Sombrio. Mas sempre por causa daquilo ali, da né? pandemia. Eu cheguei, João, eu não entendi o que eu tinha. Eu cheguei, eu tinha muita vontade de ficar rezando no quarto, mas era uma saudade que eu tinha. Eu estava com uma saudade que eu não entendia. E eu imaginava que era saudade das pessoas, e isso pode ser, mas quando foi passando eu vi que era uma saudade de Deus. Uma saudade da Eucaristia, saudade de quê? Porque lá, mesmo na palavra, né, tinha a palavra no domingo, mesmo que não era missa, a gente comungava. E eu não podia, teve um tempo que não podia fazer caminhada, não foi proibido. E minha filha morava perto da igreja da Abadia. Aí eu aprendi a sair de tardinha, bem assim, ia lá na porta da igreja e adorava Jesus da porta da igreja com a porta fechada.
Olha só. Aí depois a minha filha um dia falou assim, eu vi uma pessoa lá na porta da igreja, era assim, ó. Eu, não, foi eu não, menina, eu não fui lá. Foi eu. Aí assim, foi essa história toda. E ali naquela saudade, não tinha companhia, não tinha com quem eu falava, não tinha, né, falar de Deus. E foi nessa época que a minha filha, que trabalha no hospital, a Edilene, a mais velha, um amigo dela estava enviando a palavra de esperança para ela. E ela pegou e enviou a palavra de esperança para mim. A primeira vez que eu ouvi a palavra de esperança, João, eu me enchi de esperança. E eu falei para ela, filha, essa palavra só pode chamar a palavra de esperança. Ela me encheu de esperança. E ali eu fui apaixonando cada vez mais por palavra de esperança. E eu não ficava um dia eu assistia aquela palavra de esperança, às vezes até 3 vezes no dia. Eu não estava tendo outra coisa que me falava tão profundo do amor de Deus, de tudo que eu estava precisando. Ali chegou para mim, Deus tinha enviado para mim a palavra de esperança. E era uma experiência muito forte que eu fazia, e uma vontade de conhecer você, vontade assim de conhecer você de todo pulso. Eu perguntava para minha filha, quem mandava a palavra de esperança, não sabe o endereço, não sabe o número de telefone. Ah, mãe, não sei, um amigo, não sei. Aí, nessa época, eu conheci Ismênia, porque antes, quando a renovação completou 50 anos, eu tinha escrevido esse primeiro livro, e estava na Canção Nova e vi 2 pessoas lá, que a gente começou a conversar na fila da confissão. Aí eu perguntei, elas não querem morar, falaram assim, nós moramos em Patos de Minas. E aí a gente ficou conhecendo na fila de confissão. Aí eu perguntei o nome delas, uma chamava Ismênia e a outra chamava Laura. Não, tava bem acompanhado. Aí eu morava lá, a gente conversou. E na paróquia delas. E elas comprou o livro. E não sabia nunca de Patos de Minas. E quando eu cheguei aqui, era a coordenadora do grupo de oração onde eu estou hoje. A Ismênia passou o seu nome para mim, no telefone. Ismênia. Aí foi quando começou essa amizade bonita que nós temos hoje. Esse amigo fiel, né, que está lá no Eclesiastes, quem encontrou um tesouro. Porque o amigo fiel é sempre esse. Né? A gente encontra um tesouro. Porque não por você mesmo, você, né, a gente fala, ninguém precisa de elogio, né? Mas assim, aquilo que Deus realiza, que Deus vai colocando, como a gente até comentou um pouquinho antes, né? Deus vai colocando um no caminho do outro, para alicerçar, né? Para estar junto, interceder um pelo outro, sorrir, chorar junto, né? Essa é a graça que Deus dá para nós. E aí foi quando acho que só comentou, eu lembrei disso aqui agora, foi quando surgiu aquela questão os grupos que eu tinha, eu já não estava conseguindo mais manter. Eu preciso de gente me ajudar a abrir mais grupos do Palavra de Esperança, porque os 2 grupos que eu tinha estavam lotados e eu já não conseguia mais nem colocar na memória do telefone tantos contatos. Aí eu pedi para várias pessoas, que inclusive contribuem até hoje, né? Tem vários grupos de Palavra de Esperança espalhados por todo lugar aí na região e até fora daqui. E a dona Dália foi uma dessas semeadoras que nos ajudou tanto. Quando você falou, João, fiquei muito feliz. Não, agora é hora de eu espalhar também, né, a semente. E aí criei o grupo. Hoje o meu grupo tem mais de 100 pessoas. E como esse grupo tem dado fruto, João, é muita alegria. É pessoas que testemunham que não tinha intimidade com a palavra, não entendia quase nada do que lia. Inclusive uma irmã, minha irmã Clara, mais velha, ela diz que acessa a palavra de esperança com a Bíblia, grifando, acompanhando. E ela disse que foi ali que ela aprendeu. Né? Foi um testemunho que só me mandou uma vez, foi? Isso, lindo o testemunho dela, muito lindo, que ela, do amor que ela a partir da palavra de esperança, ela desenvolveu ainda mais pela palavra. Não que ela não tivesse, mas aquela atenção, aquele olhar. Realmente foi um testemunho. Tem uma menina bonito. lá no Brasil de Minas também, Regineide, uma menina, minha prima, que ela, quando você não estava no YouTube, quando eu esquecia de mandar de manhã, ela já me lembrava, porque ela não fica um dia sem.
sem assistir a palavra de esperança, rezar com as palavras, porque ali não é só assistir, ali é rezar. Rezar com as palavras de esperança, entrar em ação com Deus, junto, né, com a palavra. E ali muito testemunho também, ela envia. E eu sempre recebo testemunho maravilhoso da palavra de esperança. Isso me alegra muito, porque nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos evangelizar, nós precisamos avançar, urgente. Né? É urgente. Chegou no momento de lançar as redes nas águas mais profundas, né? E as palavras de esperança têm com essa simplicidade. Que é o mais bonito da palavra de esperança, é uma simplicidade muito grande, né? Todo mundo entende o que lê, entende o que... Né? Então é muito maravilhoso. E hoje muita alegria, né? Que além de enviar as palavras de esperança, hoje eu estou aqui também já participando ao vivo, né? Desse momento, e que para mim é uma alegria muito grande. Grande graça. Eu quis que Dona Dália partilhasse essa experiência com a Palavra de Esperança, não para justificar o trabalho, a missão que foi realizada até aqui. Até porque é uma missão do Senhor, eu digo isso, que enquanto Deus for dando força e nos mostrando o caminho a seguir, nós vamos seguindo. O dia que Ele der um direcionamento que é para dar uma pausa e parar, nós vamos obedecer. Mas enquanto Ele for dando força e colocando pessoas tão queridas para nos contribuir conosco, eis-nos aqui, né, Tiago? Você tá firme também, Tiago? Pois é. Então eu tô sentindo que o Tiago fala em angu, porque tá quase na hora do almoço, mas na verdade nós vamos tomar café, comer pão de queijo, comer um queijinho, e a gente volta daqui a pouco. Curte, compartilhe e nos ajude nessa obra. Também se inscreva no canal. Deus abençoe a todos. Voltamos já. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança. Estamos de volta com o nosso Café com Esperança, depois de saborear um queijinho, um pão de queijo. Tava gostoso? Tava Nossa, bom? muito. Feito com carinho, tá? O café, né? O queijo eu comprei, o pão também, né? Mas o café foi feito com carinho. É uma delícia, João. Então tá bom. Nós já temos aqui conosco também o esposo, né? O seu José Adão, que está aqui. Olha lá, levanta aí pra nós ver o que o senhor tá na mão, seu José. Ah, que chique, ó. É um de lá e outro de cá. É cada um deles com um terço. Então, só na oração, né, seu José? Graças a Deus. Bem-vindo aqui conosco também nesse momento. É uma alegria muito grande receber o senhor como prova desse testemunho, né? Quantos anos de casado? 40 aí? Quantos anos, Andália? 48. 48, só falou lá no primeiro bloco, eu até já havia me esquecido. Mas é um testemunho. A vida de vocês, a presença aqui e o silêncio. Tudo isso para mim é um testemunho. Eu vejo o senhor José Adão só dizendo, e ele também falando, se eu mais no meu cantinho, mais calado, mais na oração. Eu não consigo pensar em outra a não ser São José, né? Que é aquele silêncio acolhedor, mas fiel ao projeto de Deus. Fala disso lá da história, do início, de todas as lutas que com certeza todo casal e toda pessoa enfrenta, mas é tão bonito eu poder receber vocês aqui na Palavra de Esperança, do Café com Esperança, e dizer assim, aqui está um casal que reza, que enfrentou tudo, que está junto, e para muitos que estão acompanhando nesse momento, só vocês estarem aqui é um testemunho da graça de Deus. Eu fico aqui todo arrepiado só de falar o que eu falei aqui agora, e vocês não têm noção da alegria que é para mim ter vocês aqui e a gente poder recebê-los com muito amor e dizer obrigado pelo testemunho de vocês. Muito obrigado. Amém, João. Eu quero falar nesse último bloco dessas riquezas. Como que surgiu tudo isso? Escrever, da onde que... mostrar? Aqui, vamos mostrar então, para dar aquele olhar todo cuidadoso aqui. Levantar? Sim. Aqui. Vou ficar todo torto. Aí, beleza? Depois a gente pega um por um também, a gente vai colocar ele aqui no nosso desenrolar da nossa fala. Mas vamos lá, vou pegar eles aqui para ficar mais fácil, né? O primeiro
Verdade que se transforma em vida. Vamos lá, conta para nós como tudo isso começou e como foi escrever esse livro, esse primeiro. O que é que ele fala? Pena que talvez a gente não vai nem conseguir encontrar mais para comprar desse. Nós vamos ter que fazer uma nova edição, né? Enfim, conta para nós como foi esse início aí, dona Dália. João, quando eu fiz essa experiência do amor de Deus, como a gente já conversou sobre o assunto, a gente fica muito empolgado. E eu queria falar do amor de Deus para todo mundo. E não era só a minha volta. Aí eu queria ir morar num lugar onde eu pudesse falar até numa televisão e onde que muitas pessoas pudessem ouvir eu falando assim: Deus te ama, por que você tá assim? Sai dessa, vem pro meio. Jesus te ama. Eu queria falar isso o tempo todo. E aí eu ia levar comida pro meu esposo, lá era um serviço braçal mesmo, assim, onde que ia trabalhar, eu levava o almoço, levava o café no meio-dia, quando lá a gente fala. E no caminho eu ia pensando, eu queria morar na Canção Nova, e eu tinha até comentado com o Zé, né, meu esposo, aí eu falei assim, eu não vou não. E a gente entende, né, que graças a Deus eu já tinha o discernimento que para mim a missão era importante, mas a maior missão era do casamento, e já tinha sustentado tanto tempo sem nem né, ter muito conhecimento. E ali, quando eu ia levar a comida, eu ia questionando, né, mas por que é uma experiência tão forte do amor de Deus, que está me deixando tanto inquieta, mas num lugar desse, onde que eu não posso fazer nada, longe de tudo, de todos. Aí veio uma palavra assim no meu coração, assim, de dentro para fora, escreve. Aí escreve o quê? É isso no caminho. Né? Lembra até daquele dia, o sol que estava, o caminho que eu estava, né? Uma experiência muito profunda também. E escreve o quê? Escreve livro. Aí o Senhor me deu esse nome aqui, ó. Verdade se transforma em vida. Sua verdade transformou sua vida. A minha verdade transformou sua vida. E eu imaginava assim, mas assim, escrever como? Eu só tenho a 4ª série da primária, eu saí da escola, eu tinha 13 anos. Né, escrevia muito, né, que eu estava escrevendo diário, né, mas assim, estudo mesmo não tinha o celular meu, era só aquele celular pequenininho, desligado, no computador nunca não sei nada. E eu ficava questionando, eu perguntava até alto, mas escrever, aí, mas assim, ressoava muito assim, essa frase aqui, verdade se transforma em vida. Aí eu falei, não, é o Espírito Santo que está falando. Eu peguei um toar no chão assim, fui lá numa pedra, lá tem muita laje grande assim, eu peguei e escrevi. Levar que o Espírito Santo, né, nessa época eu já tinha algumas formação, eles falam que o Espírito Santo é careca, já não pega ele mais nem pro cabelo, ele vai embora e ele esquece. Aí eu escrevi lá esse nome, e à noite o Senhor foi me inspirando que era para escrever. Às 7 da noite comecei a escrever, João, era impressionante, eu colocava caneta e ia saindo muitas letras, muitas frases, e tinha muitas vezes que eu ficava escrevendo até 1h da manhã, só que ele deu muito trabalho para escrever, foi muito erro, né, um português horrível. Aí eu tenho o meu sobrinho lá na Irmãs Clara, filho da minha irmã mais nova, Rafael. E ele tinha, a senhora pode escrever que, nem que for adivinhando, eu ajudo a senhora. E eu até falava para ele, você não sabe ler, você adivinha mesmo. E aí ele foi me ajudando. Ele não mudava nada, mas mandava para mim assim, tirar dúvidas. E aí eu fui escrevendo esse livro. E ele deu muito trabalho também, porque como aqui tem assim, uma história de muita graça, mas de muitas misérias também, eu imaginava, mas isso aqui não pode colocar no livro. Aí eu apagava todas. Aí, mas quando eu apagava, quando era noite, ele vinha todo de novo. Eu estava escrever a mesma coisa. Aí que eu escrevi esse primeiro livro. E que foi um livro que foi um caminho de muito sacrifício.
para escrever, para publicar. Eu queria que esse livro chegasse na mão de muitas pessoas para poder falar do amor de Deus, Deus te ama. E eu pensava assim, a Canção Nova vai publicar, porque nessa época eu trabalhava para a Canção Nova, eu era arrecadadora, eu tinha uns 50 sócios, que eu ia em Brasília só depositar esse dinheiro desses 50 sócios. Eu era sócia também, eu trabalhava porta a porta. Então eu estava inserida na Canção Nova, mesmo de lá de casa. E eu imaginava assim, eu vou escrever um livro que fala muito da Canção Nova, e eu vou dar para a Canção Nova publicar o livro e eles podem ficar para vender para a obra. Só que não foi isso. Quando eu escrevi, que a gente viu, ele estava muito cheio de serviço e falou que não podia, que ele não tinha tempo. Porque dentro lá da obra mesmo tem muitas pessoas que escrevem e estava cheio de serviço. Aí que, esse dia, quando eles falaram que não podia, eu decepcionei, João. Né? Quando eu assim, sabe como você está pensando uma coisa, depois você cai, né, de uma vez naquele sonho. E eu decepcionei e ficava, né, eu fiquei o dia todo assim, sem comer nada. E eu nunca tinha jejuado. Jejuava assim, um outro dia, mas o primeiro jejum que eu fiz de água foi esse dia que eu recebi essa notícia, não. Porque eu jejuava e que eu falava assim, não posso decepcionar a Canção Nova, não posso, isso é muito pequeno. Né? Eu não posso. E eu passei o dia inteiro só com água e rezando. Aí daí 3 dias, a Canção Nova mesmo falou, né? Ligou e falou, vocês não queria que a Palavra Prece pegasse o livro, tá? Que era Toda a palavra e prece. A Palavra Prece. E aí foi quando a gente, o meu sobrinho, né, fez todo esse processo, eles publicou esse livro, um livro que foi muito bem caro para publicar, mas depois eu entendi por que foi a Palavra Prece. Não que a Canção Nova também era a mesma coisa, né? Mas assim, a Palavra Prece é uma editora muito boa. Então ele foi aprovado todo nível, né? No Brasil inteiro foi vendido esse livro nas lojas grandes, né? Porque eles mandou pouca cópia para mim e eles ficaram com bastante. Eles publicam, mas eles ficam com bem mais da metade. E o que é deles, eles tinham meios de colocar. Que era o sonho que a senhora tinha de era mandar o sonho que isso eu tinha muitos lugares. Falar de Deus para o mundo. Então foi esse livro que me levou a realizar também esse sonho de falar de Deus. Porque não foi uma editora, né, assim, porque... Regional. Isso. Uma editora a nível de Brasil. Nível do Brasil. Eu fiquei sabendo depois que até fora do Brasil tinha pessoas lendo esse livro. Né, porque nesse aqui que eu estou lendo, que eu não sei porque até agora que eu estou lendo o segundo e não o primeiro, nesse livro, o que tem de testemunho em relação a esse me deixa curioso para ler. Impressionante, tanto de testemunho que tem nesse livro em relação a isso. Esse livro aqui, as pessoas que lêem falam, não guarda lágrima aqui dentro. Quando a gente lê, a gente emociona. Porque é muito simples, mas é muito verdadeiro, é uma vida, João. É uma vida, ele não tem muita história de outra pessoa, não. Ela é uma vida contada, experimentada, vivida e colocada aqui nesse papel. Então, assim... Foi desafiador. Foi desafiador. Aí, em 2012, eu tive a graça de publicar esse livro. 2012? Então, tem pouco tempo só publicou os 3 livros, então. Tem pouco tempo. Aí, mas como eu tinha pedido o Senhor para eu falar desse amor de Deus, eu já tinha me dado esse nome desse livro, tinha escrito para mim, estava tudo beleza. Acabou, já encerrou, deu para realizei o sonho, cheguei em muitos corações. Aí, quando vendeu, aí o Senhor me inquietava, né, que então é um lugar bom. É um lugar que Jesus está. É um lugar que de várias histórias, de vários testemunhos, de temas diferentes, mas tudo indica que Jesus está aqui. E aqui onde Jesus está também é meu lugar. Porque onde que Jesus está, quando a gente compreende isso, até mesmo no leito de hospital, se a gente compreender que ali Jesus está, nós fazemos o nosso lugar lá. Né? Porque tem muitas vezes que a gente sofre muito com a falta de aceitação, mais que com enfermidade. Porque nós não entendemos aqui é meu lugar, porque Jesus está. E aí eu quero ficar mudando, porque aqui tá ruim, porque tal lugar é ruim, tais pessoas são ruins.
Porque na verdade nem eu me encontrei ainda, né? E Isso. às vezes o que tá ruim, o lugar que tá ruim é É esse aqui, ó. verdade, João. É. Eu entendi ele desde quando eu comecei a ler nesse sentido. Jesus está aqui, então aqui é meu lugar. E o principal, aqui é meu lugar. Eu tenho que me encontrar dentro de mim mesmo. É. Tô certo no entendimento? Verdade, verdade. Então tá bom. Aí assim, veio esse outro nome, esse tema. E aí eu escrevi tema bem variado, né? E tem vários testemunhos, mas temas também muito variados. E aí eu publiquei em 2016. E torna Esse aqui foi 2016. E aí vem de novo que já terminou. Aí quando eu publiquei esse livro aí, as pessoas leram e aí eu fui vendo que valia a pena eu evangelizar. Era um meio também de eu evangelizar naquele lugar onde eu morava tão distante. E eu fui vendo também o amor de Deus através das pessoas, João. Assim, quem chegava falava que lia e também esse livro aqui, eu vou voltar um pouquinho para falar aqui dele, que quando eu publiquei esse livro ele ficou muito caro, naquela época ele ficou 10 mil para publicar e eu não tinha eu não tinha nada, não tinha dinheiro nenhum. Aí foi quando os amigos, meus irmãos falaram assim, vamos vender livro, vamos vender os livros, vai chegar mês, vai publicar, vamos vender. Aí era parcelada, tinha que dar 4 mil, né, já de entrada. Esses 4 mil vendeu os livros antes de ser publicado, né. Então eu fui assim vendo, assim, um caminho que o Senhor estava todo cuidado, inspirando, esse cuidado de Deus. Aí escrevi esse aí. Aqui é o meu lugar. Aqui é meu lugar. Onde que eu faço meu lugar, onde que eu estou. E ele me evangeliza. Esse livro me evangeliza muito, porque quando eu estou sentindo assim um pouco, querendo murmurar, às vezes eu lembro, mas foi eu mesmo que escrevi aqui é meu lugar. Né? E aqui só conta aquela visita do padre, né? Que disse aquela frase, que ela onde eu tô indo agora, eu tô contando essa frase para todo mundo, só lembra? A frase? Eu vou lembrar, senhora. Quando a palavra está dentro de mim, ela é minha escrava. Quando eu falo, eu me torno escravo da minha palavra. Gente, o dia que eu li isso aqui, eu tava tentando encontrar que página que tava, mas mexeu demais comigo. Aí eu vim cá, tô olhando aqui, o perfeito uso do imperfeito para seu modelo de perfeição. Né? Quer dizer, Deus usa de nós que somos tão imperfeitos para que a sua perfeição, santidade se revele em nós. É rico demais isso aqui. Eu não posso falar muito dele, não, no lugar porque eu começo a chorar, tem que parar. Parei, não vou falar, deixa a senhora falar, vai. João, e eu também assim, eu li o livro depois, eu não sei quem escreveu. Eu entendo. Eu já fiz pregação que quando terminou não sabia o que eu tinha pregado, isso é normal. Eu não sei onde que eu encontrei, não sei como que veio pra mim, assim, é muito mistério. Aí em 2016 eu publiquei esse livro aí, mas com o passar do tempo, quando eu estava andando também, veio a inspiração igual esse, veio esse aqui. O chamado a ir além. Um chamado a ir além, é um lugar que para, aqui é meu lugar, mas ele não pode parar. Aqui é meu lugar, mas é um lugar que eu tenho que parar nele, eu tenho que ir além dele. Aí surgiu esse nome aqui, por isso aqui, a partir desse. Aqui é meu lugar, um lugar bom que Jesus está. Eu estando nesse lugar aqui, sentindo a presença do Senhor, é um lugar que eu quero ficar. Mas não é um lugar que para, é um lugar que segue. Né? Como o Papa Francisco sempre fala, né? É uma igreja em saída. Então, e assim veio esse tema, um chamado a ir além. Além de mim mesmo, além das minhas forças, além dos meus limites. Porque se a missão do Senhor, Ele vai levar nós além do que nós somos, que nós temos. Dá até lembrar a música do Márcio Todeschini, Deus vai além, né? Que só ela disse algo aí que me lembra muito a canção. Interessante que aqui há um processo de transformação no primeiro, aqui há o processo do encontro e aqui o processo da missão, chamado. Da missão. E nem eu também. Você hoje está me inspirando sobre os meus livros, coisas também que eu não tinha descobrido. Né? Porque é um mistério de Deus mesmo, mas depois a gente vai vendo que vai se encontrando.
E quando eu fui ler, escrever esse livro, o livro que eu mais demorei a escrever foi esse. E eu pedi ao Senhor, Senhor, me leva para mim pisar, o Senhor pisou, o Senhor caminhou, já que é um lugar, né, um chamado de além, eu queria muito na Terra Santa, mas também não financeiro, lá é muito difícil. Aí surgiu uma viagem a Montes Claros, né, que ia para a Terra Santa, e ali eu fiquei um desejo de ir, e esse pedido, e eu imaginava que o Senhor queria me levar, mas e como? E lá onde que eu morava longe da comunidade, e eu queria muito encontrar com o Senhor em algum lugar, e lá tinha muito pedra. E eu comecei a fazer lá dentro do mato mesmo, um altar de pedra. Aí aí o altar ia ser feito, toda vez que eu ia lá, eu levava uma pedra. E ali eu ia construindo um altar. Aí eu encontrei umas pedras muito grandes, onde que tinha tinha até uma portinha, e ali eu comecei levando pedra. E lá eu rezava também pedindo essas inspirações. Depois as pessoas descobriram esse lugar e começou a visitar o lugar e levar pedra. Gente, olha que interessante. E hoje esse lugar ficou lá, tá lá na onde a gente morava, chama altar de pedra. Só que agora é um altar mesmo, muito grande de pedra. E lá o Senhor falava muito assim, me inspirava muito. Aí um dia eu estava chorando lá e rezando e falando, Jesus, será que eu vou, Jesus? Me leva, eu vou ficar bem, eu estou ficando de idade, eu não vou dar conta de ir. Aí mas eu não tenho dinheiro. Aí o Senhor me deu aquela palavra, se as plantas verdes, os lírios, vestem tão bem, que nem Salomão vestiu igual eles. E ele me deu aquela palavra. E aquela palavra, ela é muito profunda de falar, né, desse acreditar, né, que Deus cuida. Aí eu fui embora bem consciente que eu ia. Aí estava fazendo uns propósitos no banco, lá, e eu fui lá, só que a viagem estava quase chegando, eu ia se demorar para sair dinheiro, aprovar. Aí eu peguei, fiz uma carteira, lá como a gente chamava lá, e com menos de um mês saiu o dinheiro. Aí dá para mim poder dar uma digitorada, né, 15 mil, né, aí lá o que eu fiz. E ali começou, mas antes de tudo também, João, eu fui pegar um retiro lá, né, bem longe de onde que eu morava, e lá eu falava desse sonho de ir para a Terra Santa. E lá no meio surgiu uma menina que depois ela veio e me deu R$100, ela falou assim, olha aqui um dinheiro para você ir para a Terra Santa. Foi uma herança que minha mãe me deu para nós, era R$600. E eu tinha vontade de pegar 100 e dar uma pessoa, e eu tinha vontade de dar esse dinheiro para você ir para a Terra Santa, né? Aí o Bracela falou assim, você já recebeu o dinheiro de ir. Porque ali estava já a resposta, né? E depois veio essa carteira, eu falei, e eu fui para a Terra Santa. E eu tinha começado a escrever o livro, e eu sabia que o Senhor queria que eu fosse para a Terra Santa para mim também escrever o livro Além, chamado de Além. E na Terra Santa, né, para mim que não tinha, né, não sei como que eu cheguei lá, e escrevi, tá aqui, assim, várias experiências que eu fiz na Terra Santa, em Roma, em Fátima, Santarém, na cidade onde que tem o milagre, né, do Eucarístico. E foi tão além que eu terminei ele aqui em Patos, lá na Nossa Senhora da Badia. Tem pouco tempo, então, que foi lançado isso. Foi agora na pandemia. Então, esse só ainda tem algumas... Esse aqui eu tenho vários. Tem vários dele. Então, as pessoas que, por exemplo, não têm, às vezes, condição mais de comprar o primeiro e o segundo, esse tem, nós vamos colocar aí no canal o contato da Dona Dália para vocês entrarem, o povo vai entrar em contato para bater papo, viu? Amém. Eu preciso muito, João, de vender, viu? Porque... Com certeza. Entre em contato com ela e já peça. Qual que é o valor que o senhor está vendendo esse livro? Tá R$20, João. E eu falo que, além de ler um livro bom, porque eu sei da minha experiência de escrever, e tá me ajudando.
porque a missão não pode parar, né? E publicar um livro mesmo de qualquer seja editora não é barato. Não é fácil. Né? E para evangelizar nós precisamos dos meios, né? Então é um meio assim que... E sempre que eu vou publicar meus livros, eu tenho que tomar alguns dinheiro emprestado ali, né, amigos. E aí quem comprar tá me ajudando de toda forma, tá lendo uma história maravilhosa que pode você também fazer uma experiência como eu fiz de escrever. Eu falo que todo mundo tem que falar assim, eu vou escrever a minha história, vai ser um livro muito bonito. As histórias mais bonitas são aquelas vividas no sacrifício. Aquele que a gente não quer nem contar, é aquelas que é mais bonita, a história mais bonita. Então, a história da nossa vida é muito bonita. Verdade. Quando você pode compartilhar dela, edifica aqueles que estão ali tendo a oportunidade de receber essa partilha. Eu até já antecipo, eu já comentei isso com algumas pessoas e agora muitos vão ficar sabendo. É um desejo do meu coração em breve lançar o livro Palavra de Esperança. Eu só sei que tem o nome, eu já sei o caminho, eu não parei para escrevê-lo, mas eu sei que já está no coração de Deus. E ouvindo uma história tão inspiradora como essa, eu me sinto inspirado a duas coisas que a senhora disse aqui que eu ainda quero como um propósito concluir, se assim for da vontade do Senhor. Colocar em prática esse livro. E a Terra Santa me espera que eu estou indo lá em breve, em nome de Jesus. Amém. João, já profetizei. Não sei como e quando, mas irei, em nome de Jesus. Já profetizo sobre sua vida, viu, João? Amém. Como posso. Esse livro vai fazer, eu vou ser a primeira a ler. Oh, bênção. E você vai ver que livro que... Se as palavras de esperança que alcançam tantos corações, e ler livro... As pessoas algumas pessoas têm preguiça de ler, mas nem sei por quê. Porque a leitura, ela ajuda em tudo, né? Além da experiência, ela ainda nos ajuda mesmo, a edificação nossa mesmo. Com certeza. E eu vou ler seu livro. Que assim né? seja. Em breve eu vou Fico ler. feliz. Vou escrevê-lo. Vamos lá, Senhor. Me ajuda a cumprir essa graça que já tem uns 2 ou 3 anos que ela está me incomodando. Antes era com outro roteiro, mas depois da Palavra de Esperança eu não tive dúvida, né? Eu quero dar um testemunho sobre o livro da senhora que eu disse lá em Doradoquara, recente, agora no retiro que nós tivemos lá. Quando eu falava dos livros, eu não sei porquê, mas depois que aconteceu eu entendi o porquê. Na hora eu fiz um breve comentário, citando algo que a senhora disse aqui, que a senhora estudou até a 4ª série. E aí eu fui e citei isso. Falei, é uma escritora, é uma serva, tem 3 livros escritos, e ela... estudou até a 4ª série, eu comentei. Aí, na hora que eu fui lá, a lojinha estava montada com os livros, alguém falou assim, eu fiquei muito curioso com o livro e eu quero comprar, principalmente porque você disse até que série ela estudou. E dentro de mim nasceu como que um desafio. Eu não entendi o que ele quis dizer com a questão do desafio, mas eu entendi que na hora aquela foi a isca que Deus usou, que ele ficou curioso. Eu quero ler esse livro. E olha, como que as coisas de Deus são. Talvez uma fala como essa, não usando isso para vender, não é isso. Mas usando isso para mostrar que Deus, quando Ele quer, Ele usa quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Está aí a prova. Ela partilhou aqui conosco 3 livros. Digo por esse, tenho certeza que os 3 são maravilhosos, maravilhosos. Então, se você pode adquirir, igual esse, que é um chamado a ir além, que ainda tem, adquira. Compre, nós vamos colocar o telefone à disposição, vai mandar correio, o Sedex, vai dar um jeito, vai chegar até vocês, para que você, quem sabe, você na sua região tem condição de ter uma loja e coloca isso para vender na sua loja. Tudo isso é forma de evangelizar, irmãos. Tudo isso é uma palavra de esperança que chega ao coração de muitas pessoas. Então eu digo que quando a gente tem essa coragem, né, eu não chamei a dona Dália para nós simplesmente fazer propaganda de livro. Não é isso, mas por que não aproveitar desse instante para dizer, ajude, evangelize, presenteie alguém, porque isso vai fazer a diferença na vida de muita gente. Então assim, é de coração que eu estou dizendo isso aqui. Nós chamamos ela aqui para ela partilhar a sua história, a sua vida e o resultado de uma vida. E ela disse algo muito bonito agora, a sua história é muito bonita, a história de cada um de nós é muito bonita. Quando nós temos a oportunidade de colocar ela nas páginas da vida e o outro lê, isso faz com que o outro cresça. Quanta graça. Escrever livro, quando a intenção, quando é um chamado, não é que como Santa Teresinha escreve, não, Santa Teresa
de Calcutá, escreve: Senhor, que eu seja um lápis em suas mãos, escreve o que o Senhor quiser. É isso, escreve. E esse livro aqui mesmo, a editora, não é a gente que escolhe a capa. Eles escolhem e mandam 3 capas para a gente ver qual que a gente quer para aprovar. Mas a gente não manda nenhuma, né? Assim, as capas não. A capa é feita em outro lugar, não é nem onde que faz o livro. E eu tinha desenhado em casa no caderno, tinha até mostrado para alguma pessoa, que eu não sabia, pensei que era eu que escolhia, e que eu queria era uma árvore, de um lado seca, do outro verde, que era eu antes e depois, e só que a editora falou que, né, que escolhia. Aí beleza, foi esperando vir uma capa, aí veio 3 capas para me escolher, e uma das capas veio a árvore seca de um lado, verde de outra, igual eu tinha desenhado no caderno, e não foi escolha minha, foi o senhor que escolheu, né? E deu lá para a editora, porque foi a mesma que eu tinha desenhado em casa e que eu queria. Porque como eu escrevia em casa, muito era debaixo das árvores, era lá onde os passarinhos estavam cantando, era olhando as folhas caindo das árvores e vendo aquela beleza da natureza, ali desfazendo folha velha para chegar uma folha nova, e ali eu ia fazendo a experiência desse novo de Deus, e assim eu queria muito que mostrasse a natureza, aquela natureza que eu tanto contemplava. Aí veio a capa que eu queria, só que não foi eu que mandei. O senhor já tinha preparado até isso? Tinha preparado até a capa. Se escrever livro maravilha. é isso. O seu livro vai ser assim. Porque você já é palavra de esperança, João. O seu carisma é palavra de esperança. A sua palavra é uma palavra que leva a esperança. Levou muita esperança para mim naquele tempo. Eu estava vivendo, como Santa Teresa disse, noites escuras na minha alma. Saudade de Deus. Né? Saudade das igrejas abertas, saudade da missa. Né? Saudade das pessoas, que nem isso a gente não via. E ali chegou alguma palavra que me dava esperança. Dália continua, né? A esperança. A esperança. É isso que eu vejo na palavra esperança. E seu livro não vai ser diferente. Que já assim falo do seu seja. livro, porque ele já está no coração de Deus. Amém. É só trazer para cá. Só pra traduzi-lo. gente ler. Que assim seja. Nosso tempo está concluindo, está terminando. A senhora quer concluir algo, dizendo algo mais? Fica à E vontade. eu quero só falar com você que meu esposo também faz texto. Olha! Ele faz texto à mão, né, com anivete, fazendo bolinha. E faz Isso aqui é aquela textinho. planta, como é que fala? É uma semente, não é? O que é isso aqui? Não é semente não, isso é madeira. Madeira. Madeira, ele faz de madeira. E a gente trouxe, né? Eu e ele trouxe esse texto para você, que te dá de presente. Ai, meu Deus. Agora, Thiago, nós vamos ter o terço aqui, olha só. Ah, não, gente, que encanto. Obrigado. Aí foi ele que fez, né? E Pronto, faz- vai ficar aqui, nós vamos usar para rezar, não é só de enfeite, não, para rezar. Obrigado, senhor José Adão, obrigado, Dona Dália. Que presente maravilhoso. Nossa, fico sem palavras para agradecer. Não tem, porque não acho em lugar nenhum. A imagem de Jesus Cristo, o grande significado já está aqui. Né? Eu não Tá sei aqui. nem como que eu coloco em texto, que eu não acho, não. Não acho para colocar. Eu? Mas o grande significado pode ficar em paz, está aqui a cruz, né? Para nós já tem esse grande sentido. E ao mesmo tempo eu olho para a cruz vazia também, eu não posso esquecer que ele está vivo e ressuscitado no meio de nós, né? Então Eu tem falo todo com um ele. significado. É São Bento. São Bento, eu percebi aqui. Ó, a imagem de São Bento aqui. Então, se as pessoas quiserem adquirir também, pode comprar o Sim, terço. tem em sabe? casa. Tem o valor? Qual que é o valor que ele sai? Do terço. Não que eu tô perguntando quanto que eu ganhei, gente, para informar os irmãos. De 50 que eu tava vendendo. Mas parece que só tem 4 agora. Ó, 4 E terços. essa madeira, lá no norte, onde eu morava, que acha que eu nunca vi. E outra madeira é difícil de fazer, a não ser dessa. E essa é com certeza resistente para não quebrar, né?
Gente, é muito bem feito. Olha aqui, Tiago, que delicadeza. Essa Nossa. madeira talvez nem é que o povo não conhece o nome que o povo lá conhece ela. Se chama imburana. Imburana. É. Olha só. Que benção. Não, gente, amei o presente. Pode ter certeza que vai ser muito bem usado. Amém, Vai ser João. muito bem usado. E assim, é gratidão a vocês, é gratidão. Obrigado pelo presente, obrigado pela presença. Nada, Ter João. vocês dois aqui é uma honra para mim, eu fico muito feliz. Espero que nosso bate-papo chegue a muitos corações, tá? Aí, ó, que gravar, que mandar pra senhora, manda que é povo lá do norte de Minas, lá, Montes Claros. Manda para aquele povo compartilhar e ver essa história bonita dessa gente da terra deles que tá aí evangelizando, levando a muitos corações. Só sabe que a palavra de esperança vai até para fora do Brasil, né? Então só tá indo para fora do Brasil falar de Jesus Cristo, tá bom? O último dia que foi o da Rívia, nós tivemos uma participação de uma pessoa que até escreveu lá em inglês, eu não consegui, eu tenho até que traduzir depois para ver o que foi a mensagem, né? Mas assim foi. Eu vejo ali até nisso um cuidado de Deus para dizer assim, vocês estão indo além, como só diz lá no início, águas mais profundas. Vamos para as águas mais profundas. Eu vi um testemunho também nas palavras de esperança também, fora do Brasil. Tá chegando longe, vai chegar mais longe, né? Não tem fronteira para evangelizar, né? A missão é do Senhor e Ele faz o caminho e chega nos corações das pessoas. E a alegria é nossa, de João. Eu não tenho nem palavra para agradecer a Deus, louvar, né, o nosso bom Deus por essas maravilhas, tudo isso que Ele prepara para a gente. Essa manhã, dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, hoje eu ganhei uma rosa maravilhosa no Carmelo. Olha! Né? E foi uma resposta de muita bênção, muita graça. E hoje estar aqui na sua casa é um privilégio, né? Que eu falo que a casa, sim, é uma presença muito forte da Virgem Maria, onde que a gente chega e é acolhido por ela. Eu me senti assim quando eu cheguei na sua casa, acolhida por ela. Eu fico grato. E meu irmão, e muita gratidão mesmo. Eu agradeço de coração você por essa confiança, né? Por esse amor, por esse carinho de filho mesmo, né, que você tem por mim e que eu tenho também essa maternidade de mãe com você. Obrigado. Eu sei que o Senhor tem muito ainda, né, pra gente junto, né, nas palavras de esperança, nos retiros. Quero estar muito junto, né, porque vale a pena levar esperança nesse mundo que tá cada vez mais perdendo essa esperança. Muitas pessoas hoje estão perdendo a esperança, mas Deus é a nossa esperança, é isso que a palavra nos ensina. Com certeza. Obrigada, viu, meu irmão? Obrigado. Obrigada mesmo. Só Deus para retribuir o carinho de vocês. Nós estamos encerrando por aqui mais um Café com Esperança. Eu sou José Adão, a dona Dália Afonso Santos Silva, que veio estar conosco hoje. E peço mais uma vez, curte, compartilha, se inscreve no canal, nos ajude nessa caminhada, nessa missão de evangelizar. Sede santos, como Deus é santo. Até o nosso próximo encontro. Um abraço a todos. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.